para gravar. Esses conceitos que eles falam realmente é meio que universal, assim, todo mundo adota isso, né? Várias empresas trabalham essa mesma metodologia. Só mostrar uma figura que é meio que uma mistura do que o Juran e o Feigenbaum falaram, que é isso aqui. Opa, não estou compartilhando, então não vou mostrar, né? Vamos compartilhar. Uma figura que praticamente todos os trabalhos sobre custo e qualidade mostram, esse artigo não mostra. Que é só um resuminho, mas que é interessante para conceituar. É isso aqui, ó. Vocês já estão vendo, né? Esse texto que eu passei para vocês não tem essa figura, que é muito comum, mas ele fala exatamente sobre isso. Basicamente, o pessoal separa custos da qualidade e custos da não qualidade. Ou custos de controle e custos de falha no controle. Tá? Alguma confusão dá com relação a custos da qualidade, que é o seguinte: muitas vezes você está falando em custos da qualidade que envolvem todos esses fatores aqui. Ou seja, os custos da qualidade envolvem os custos da não qualidade e os custos da qualidade. Então acabou ficando dois nomes iguais aqui, ó. Custo da qualidade e o custo da qualidade envolve os dois aqui. Então às vezes dá um pouquinho de confusão. Mas vamos partir de uma forma geral, pensando no custo da qualidade geral de uma empresa, que envolve esses dois. Tá bom? O que todo mundo trabalha, né, e tenta fazer? A gente separar os custos nessas 4 categorias: prevenção, avaliação, falha interna e falha externa. Por que aqui os 2 primeiros estão relacionados com custos da qualidade? Porque esses 2 primeiros que acabaram de sumir, são aqueles que garantem ou devem garantir a qualidade do produto na empresa. Então, se isso aqui já é perfeito, né, se o objetivo que esses aqui têm for completamente cumpridos e nunca tiver falhas, a empresa não tem defeito, né? E a gente teria só custos da boa qualidade ou da qualidade. O custo da não qualidade são esses outros aqui embaixo, que é quando alguma coisa deu errado. Então a gente obteve falhas dentro da nossa empresa, pode ser de serviço, pode ser um projeto, né, ou um escritório de consultoria, uma fábrica, um restaurante, ou falhas que chegaram a sair da nossa empresa, foram para o nosso cliente. E aí existem vários trabalhos que foram disseminando isso aqui. O que é um custo de prevenção, o que é um custo de avaliação, o que é um custo de falha interna, o que é um custo de falha externa. De uma forma geral, pessoal, vocês acham que é melhor gastar onde aí? Em qual dessas 4 categorias uma empresa deveria gastar? Prevenção. Avaliação também, né? Acho que os dois fazem sentido. Vocês concordam, pessoal? Eu concordo, professor. O objetivo de todo mundo seria isso aí mesmo. No fundo é o seguinte, o ideal é gastar mais aqui de cima, né,
mais em cima e menos embaixo. Quanto menos eu tiver aqui a parte de baixo, melhor. O melhor dos mundos é ter só prevenção. Ter só prevenção era aquele negócio, aquele seria um sistema tão perfeito, você preveniu tudo que podia dar errado, você preveniu, que nada vai dar errado. Você não precisa nem fazer avaliação, né? Mundo ideal. Não dá. Mas você sabe que vai ter que ter prevenção, vai ter que ter avaliação também, para ver se até para você auditar e a prevenção, ver se a prevenção está funcionando. Então você precisa da avaliação. E, no máximo possível, evitar falha interna e falha externa. Quanto antes a gente achar um defeito numa empresa, melhor, porque o custo é menor. Se você pega um defeito no começo do processo de fabricação, você não foi incluindo um monte de custos naquela peça que vai ser defeituosa no final. Então, quanto antes a gente identificar um defeito, melhor. Tem até uma frase, vou ler aqui para vocês, que ficou famosa, é da HP. A HP foi uma empresa que, durante um bom tempo, assim, ela foi famosa, assim, que ela foi muito boa na parte de qualidade, assim, ela acabou liderando alguns movimentos e tudo mais. Só o chat aqui, sim. Tá. Deixa eu pegar aqui, ligar a câmera. Então, vou ler só um trecho aqui de um gerente da HP nessa época, ele estava fazendo aí trabalhos de qualidade e tudo. Que ele falou: ó, quanto mais cedo detectar e prevenir um defeito, mais você poderá economizar. O quanto antes, melhor. Se você jogar fora uma resistência defeituosa de 2 centavos antes de usar um componente, né, você vai perder 2 centavos. Se você não descobri-lo até que seja soldada em um componente de computador, pode custar $10. Então, você pega defeitos na resistência, joga fora a resistência, perdeu 2 centavos. Se essa resistência foi soldada num componente do computador, pode ter chegado em $10 para reparar o componente. Se você não descobrir o componente defeituoso até que esteja nas mãos do usuário do computador, o reparo custará centenas de dólares. Na verdade, se o computador de $5.000 tiver que ser reparado no campo, a despesa poderá exceder o custo de fabricação. E isso é perfeito. Você pensa num recall da montadora, né, que tem que buscar o carro, levar para a concessionária, desmontar lá o freio para montar de novo a peça. Quanto mais falhas externas, pior para a empresa. A gente tem que tentar o quê? O máximo possível antecipar os defeitos. Eliminar os defeitos. Se eles forem ocorrer, antecipar, identificar eles internamente. Então, aí você tem que ter o custo de avaliação para identificar internamente o defeito e evitar que ele vá para o cliente. No trabalho que eu passei para vocês, eles falam sobre alguns... Em cada uma dessas categorias... Eu estava apresentando já? Estava. Em cada uma dessas 4 categorias, ele comenta um pouco das categorias, né, de custos. Então, vamos lá. Custos de prevenção. O que é custo de prevenção? É tudo que a gente gasta para evitar que um defeito ocorra. Esses conceitos, gente, nem sempre são muito claros, são muito bem definidos, bem separados, assim. Muitas vezes, eu já participei de
algumas vezes, assim, a gente implementar o controle de custos de qualidade em empresas, às vezes tem algumas atividades da empresa que a gente não sabe, não é que não sabe, elas ocorrem em mais de um local. Por exemplo, custos do departamento de qualidade, que nesse trabalho acho que nem fala, né? Está aqui ou está no outro aqui? Custo com pessoal envolvido em inspeção. O custo do departamento da qualidade, que é aquele pessoal que trabalha com gestão, muitas vezes parte vai para prevenção, parte vai para avaliação. Então, o que às vezes a gente tem que fazer? Quanto vai para prevenção e quanto vai para avaliação? Às vezes a gente não consegue saber. Então a empresa faz o quê? Cria um critério. Eu lembro uma empresa que a gente fez em função, agora não lembro se era 40% do custo do departamento da qualidade era prevenção e 60% avaliação. Acho que era o contrário. 60% do custo da prevenção, 60% do custo da qualidade, do departamento da qualidade entrava em prevenção. 40% entrava em avaliação. O que é importante é o seguinte: a empresa definir critérios e esses critérios serem seguidos, não ficar mudando os critérios para a gente manter um padrão e ver se está melhorando ou se está piorando. Tá? Então, custo de prevenção é tudo aquilo que vai tentar evitar que aconteça um defeito, um problema. Praticamente não, mas fortemente, todas as empresas consideram treinamento como custo de prevenção. Então, se a gente está treinando os operadores, né, todo gasto com treinamento de operadores, a gente está tentando prevenir que ocorra algum defeito. Aqui, né, suporte técnico a vendedores. Eu estou evitando que ocorra uma venda mal feita, né, no produto. Gastos com calibração de equipamentos. Eu estou evitando que o equipamento de inspeção esteja com defeito e acabe sendo usado de forma incorreta num processo de fabricação. Qualificação, aqui é avaliação de processo, avaliação de fornecedores. É um custo, normalmente a gente tem auditores que vão fazer auditoria em fornecedores para ver se os fornecedores da sua empresa estão bem, né, tem um sistema de gestão adequado que vai evitar que seja fornecido material com defeito. Auditorias de sistema de qualidade. Aqui já tem empresa que joga auditoria de sistema de gestão de qualidade como avaliação. E tem empresas que colocam como prevenção. Pode estar. Aí é aquilo que eu falei, é o critério que a empresa adotar, a gente tem que seguir, continuar seguindo. Manutenção preventiva, eu nunca vi empresa incluindo manutenção no custo da qualidade. Normalmente eles deixam no custo de manutenção. Aqui eu acho que ele coloca preventiva aqui e corretiva lá na frente, né? Manutenção corretiva, não, nem coloca corretiva. Mas muitas vezes eles não colocam manutenção preventiva em custo da qualidade. Teste de qualificação de novos produtos. Aqui são testes que a gente não está fazendo a inspeção do produto. A gente está fazendo algum teste que vai, né, garantir que o produto que a empresa está desenvolvendo atenda aos requisitos do cliente. É a parte de projeto, de desenvolvimento ainda. Desenvolvimento de planos de melhoria de qualidade. A ideia, gente, é que sempre que a gente gasta mais com prevenção, a gente gasta menos com o resto. E aí cai direitinho aquela ideia que o Vinícius falou de custo de prevenção
é investimento, não é custo, na verdade. Existe até alguns trabalhos que falam o seguinte: cada dinheiro que a gente coloca em prevenção, a gente economiza 3 vezes, pelo menos, no resto do custo da empresa, que vai evitar falhas, vai evitar, né, defeitos. Se a gente tiver uma prevenção muito boa, não tem que gastar tanto em avaliação e assim por diante. Alguém tem algum comentário sobre a prevenção? É o ideal de que a gente gastar, gente, mas também não é o mais fácil. A gente previne os defeitos. Professor, Oi. como você acha que as empresas atualmente elas estão se planejando melhor para não ter problema na qualidade dos produtos ou não? Nem todas. Tem, Ô, principalmente Renata. carro, elas têm que fazer muito. Praticamente todo ano tem, eu acho que é recall, não sei. Recall. Uhum. Tem que fazer várias vezes no ano, você vê passando no jornal. Então, dá a impressão assim que eles estão preparados, mas ao mesmo tempo não estão preparados, entendeu? Porque pelo menos é o que eu pelo menos noto, pelo menos uma vez no ano tem uma notícia que algum carro tem que passar por isso. Nossa, uma vez você estava sendo boazinha, né, Renata? Que são vários, né? Várias. É mais ou menos o que eu vejo, que sendo sincero, eu vejo pouco TV, mas toda vez que eu coloco para assistir tem alguma notícia disso. Então, é que eu ia falar, o pessoal gasta tanto com avaliação, eu acho, muitas, muitas vezes gastam muito com avaliação e menos com prevenção. Mas isso também é culpa, principalmente das montadoras mesmo. Por quê? Elas criam projetos, são projetos grandes, é um projeto de um carro novo, elas criam metas muito fortes de prazo. Normalmente, os carros novos, que envolve, gente, centenas de fornecedores, cada um fazendo um pedaço, uma parte do carro, que a montadora vai chegar no final e vai montar, né? Isso tudo vai sendo montado no final. Tudo tem que dar certo. Projeto novo é uma loucura, porque a montadora quer lançar o carro, ainda mais se a concorrente está lançando, né? Então, cada vez estão lançando antes o carro do ano seguinte, né? Antigamente, um carro do 2010 e 2020 era em dezembro de 2019 que lançava. Atualmente chega em março, abril, já estão lançando o carro do ano seguinte. Cada vez eles estão com uma pressa muito grande de antecipar os lançamentos. Isso gera uma pressão muito forte em toda a rede de fornecedores, né, que tem os fornecedores, os subfornecedores, os sub-subfornecedores, e para garantir o prazo, o pessoal não segue direitinho as regras e não segue direitinho as especificações. Além disso, as montadoras têm uma pressão muito grande de redução de preço, redução de custo dos fornecedores. Então, elas exigem que os fornecedores, a cada ano, reduzam o custo dos produtos. A gente não vê as montadoras abaixando o preço dos carros, mas as montadoras reduzem, forçam os fornecedores a ir abaixando o preço deles. Vocês têm que fazer. Fala. O que eu noto, assim, é que eles, exatamente esse ponto, eles sempre querem reduzir para custo deles, Sim. mas a qualidade só está piorando, e os preços só estão sendo elevados, porque você pega um carro, atualmente é tudo de plástico dentro. Antigamente parecia que a qualidade do carro era melhor. Não sei se eles fazem isso para as pessoas trocarem mais. Tem também esse efeito, né? Mas de uma forma geral, eles pagam pouco, né? E não adianta exigir muito de quem paga pouco, né? Para se você pagar pouco, exigir uma qualidade que as empresas não aguentam. Então a gente teve até aqui na região de São Paulo, ABC, né? Foi bem típico assim um período aí que todos os fornecedores da Volkswagen, ou todos não, mas muitos fornecedores da Volkswagen acabaram fechando.
Porque as empresas criaram toda uma estratégia de fornecer para a Volkswagen foi forçando a baixar o preço. Eu falo da Volkswagen que ela foi muito forte nisso, mas isso acontece com as outras também. E aí chegou um tempo que os fornecedores não aguentaram. E cada defeito a empresa tinha que pagar, e pagando cada vez menos pelas peças, muitas empresas fecharam. No ano passado ou retrasado, tinha um dos grandes fornecedores da Volkswagen, era a Keiper. A Keiper era uma empresa aqui no Brasil, na verdade é estrangeira, mas aqui no Brasil ela era um dos grandes fornecedores da Volkswagen, de bancos dos mercados automobilísticos, principalmente da Volkswagen, e ela foi vendida, a empresa estava ruim das pernas porque não conseguia ter lucro. Ela acabou sendo vendida para um grupo de estrangeiro, de investidores. O pessoal compraram, assim, tem muitas empresas. Eu trabalho em Mauá. Do lado da empresa que eu trabalho, tinha uma empresa da Keiper. E chegou um momento que a Keiper falou para a Volkswagen: não vou entregar. Nesse preço não entrego mais. E a Volkswagen falou: não, você tem que entregar. O cara falou: não vou entregar. Porque cada banco que eu entrego para a Volkswagen, eu tenho prejuízo. Então, quanto mais eu entregar para a Volkswagen, eu tenho prejuízo. E entrou E esse grupo, a Kepler realmente não é brasileira, era uma multinacional. Esse grupo de investidores que comprou essa empresa parou a Volkswagen no mundo inteiro, não entregou banco. A Volkswagen estava fazendo carro sem banco. Né? Mas aí dava para comprar de outra empresa? Não, porque as ferramentas para fazer, né, para estampar as peças e tudo, estavam todas na Keiper. Até teve uma briga na justiça, que eles entraram na justiça para conseguir tirar as ferramentas de dentro da Keiper, para passar para um outro fornecedor. E chegou um ponto que eles simplesmente falaram: não entrego mais. E parou na Alemanha, parou na Espanha, parou no Brasil, porque alguém fez a conta e viu que não vale a pena. Então, essa pressão de redução de custos de pagamento dos produtos acabou gerando muita falha no sistema de qualidade das empresas. Os sistemas de qualidade das empresas, eu acho que não foram muito estrangulados pela redução de custos das empresas. Realmente, você tem toda a razão. O que mais que a gente fala da avaliação? Então, isso, quanto mais a gente gasta, da avaliação não, da prevenção. Quanto mais a gente gasta em prevenção, menos a gente gasta no final. Agora, não dá para prever tudo, então a gente entra no processo de avaliação. A avaliação é tudo que eu tenho que fazer para inspecionar os produtos que a gente está produzindo. Então, toda a mão de obra de inspetor. Tem inspetor na fábrica? A mão de obra no inspetor, a função dele é o quê? É só inspecionar o produto, é só avaliação. Então, e esse é custo de avaliação. Qualquer parte de inspeção de produto, qualquer ensaio, um laboratório, a única função tem a parte de, quando está desenvolvendo um produto, tem uma parte de prevenção. Mas no produção, do dia a dia, todo o custo do laboratório é um custo de avaliação. O que mais que eles falam aqui, né? Então, inspeção e testes, auditoria na qualidade do produto, tá? Como que eles falam aqui? Você tem auditoria do sistema de gestão, então você vai avaliar se o sistema de gestão está funcionando, se a norma ISO 9000 está funcionando. Esse eles colocaram como prevenção. Agora, você também faz auditoria no produto. De vez em quando você vai no estoque, pega uma peça e vai avaliar se aquela peça está boa. As montadoras fazem isso. Pega um carro e desmonta um carro, faz toda a inspeção no carro. Esse é o custo não é de sistema de gestão. Eu estou avaliando o produto final. Então, essa aqui é o que eles colocam aqui como auditoria da qualidade do produto. É além da inspeção. Outro dia eu fui, quer ver, onde era? Na Whirlpool. O Whirlpool, lá em Joinville, é a empresa que faz da Brastemp, controla a Brastemp. Daí passei numa linha de máquina de lavar roupa. Máquina de lavar roupa.
Então tinha um galpão não, uma sala grande assim, com um monte de máquinas de lavar roupa batendo, não tinha roupa, né, mas funcionando sozinha lá. Daí eu, né, comentei com o pessoal falou, não, isso aqui é o seguinte, depois de todo o controle que a gente faz, né, durante a inspeção, durante a produção, depois do material estar lá na embalagem, já pronto no estoque, eles pegam, mas eu agora não lembro de cabeça, mas é da ordem de 5% das lavadoras, é uma quantidade enorme. 5% das lavadoras, vai alguém alguma hora lá, pega do estoque, escolhe aleatoriamente alguma lavadora e põe nesse lugar para funcionar, para ver se ela atende os requisitos. Isso é auditoria da qualidade do produto. Depois de todas as inspeções, vai lá no estoque, pega um e inspeciona de novo. Isso é custo de avaliação. O que eles querem, né? Garantir a qualidade do produto final. Então a ideia deles é: vou gastar muito em avaliação para evitar que saia com produtos com defeitos. E aí daqui a pouco a gente vai falar daquele gráfico, vamos pensar um pouco em estratégia de empresa. Custos de verificação efetuados em laboratório externo. Qualquer ensaio que é feito é avaliação. Avaliação de estoque, não sei o quê. Inspeção de fornecedores. Compro uma matéria-prima, faço inspeção desse produto. Estou fazendo avaliação. Então, isso tudo é avaliação. Mas, normalmente, os custos de avaliação e de prevenção são menores que os custos de falha interna e falha externa em empresas comuns, né? As empresas gastam mais dinheiro com falha interna e falha externa do que com prevenção e avaliação. Ah, mas não deveria ser ao contrário? Deveria, mas no dia a dia não é isso que acontece, porque tem aquele negócio da HP que a gente fala. Se qualquer problema que ocorre no final da linha, o custo é gigantesco, é muito maior do que a gente tivesse feito antes. Mas as empresas não querem investir em departamentos de qualidade muito fortes, muito grandes, né? E acabam pagando o preço na falha externa ou na falha interna. Alguma pergunta, gente? Não? E aí vem os problemas de falhas, né? O custo da não qualidade. Custo da não qualidade deu problema, tudo que deu problema. Tudo que deu problema é agora, vou gastar dinheiro. Então, deu problema dentro da fábrica, né? Tá fazendo um produto, a peça tá com a mancha, eu tenho que ir lá, tirar essa peça e lixar a peça, né? Esse custo da peça, né, que você pegar a peça, a mão de obra, você ficar lixando, o custo da lixa, né? Ou atrasei a entrega porque eu tive que lixar a peça. Vou ter que mandar um caminhão que ia cheio, agora estou no desespero, estou atrasado, vou mandar um caminhão com meia carga. O frete é mais caro. Tudo isso é custo por causa de problemas internos. Reprovei uma peça dentro da minha fábrica. Estava produzindo, a peça está com defeito, reprovei. Vai para a sucata, melhor do que ir para o cliente. Melhor, mas é custo de falha interna. E as empresas gastam muito com custo de falha interna. Costuma ser um custo bastante grande. Dentro do custo da qualidade, muitas vezes é o maior custo que ocorre que as empresas gastam. Acaba sendo em falha interna. Então, ela faz a avaliação, gasta com a avaliação, e esse custo de avaliação acaba separando peças com defeitos. Essas peças são reinspecionadas, essas peças são retrabalhadas ou são sucateadas. E esse é o grande custo de prejuízo em empresas. Fala. O custo de avaliação pode estar ligado com o custo de falha interna? Porque, por exemplo, se eu peguei um produto para fazer a avaliação e eu vi que nele tem algum problema, automaticamente além de ter um custo de avaliação, ele também já é um custo de falha interna porque eu não vou poder levar para o meu cliente.
e a partir daí eu tenho que inspecionar outras peças de um lote, outras Isso coisas. aí, Vinícius, você conta o seguinte: a tua mão de obra de avaliação, né, tá no custo, teu inspetor, teu processo de inspeção, o custo você coloca em avaliação. Agora, as peças que a avaliação encontrou com defeito, você vai ter que retrabalhar ou vai sucatear, essas peças estão no custo de falha interna. Então, a avaliação identificou um defeito que vira um custo em falha interna. Então, a avaliação é o custo da qualidade, que identifica defeitos de não qualidade. Então, você tem dois componentes aí, né? Componente de não qualidade, que é o custo da peça, o custo do retrabalho, o custo de movimentação para inspeção de novo, às vezes o custo de atraso, mas a mão de obra de inspeção normalmente é colocada na avaliação. Se bem que tem esse. Você falou perfeito. De repente, depois que eu identifiquei um defeito, né, e aí eu vou ter que fazer o retrabalho, se eu fizer uma outra avaliação dele, aquela avaliação foi gerada em função de uma falha interna já. Aí pode ter empresa que considera aquilo como falha interna, empresas que consideram aquilo como avaliação. No mercado automobilístico, tem muitas empresas que, quando encontram algum defeito e vão fazer inspeção, elas não têm mão de obra suficientes para. Aquele pessoal da avaliação não está em quantidade suficiente para inspecionar todo o estoque, por exemplo. Então, aí eles contratam uma outra empresa para fazer a inspeção das peças. E aí fica fácil separar. Porque se você contrata uma outra empresa para avaliar um lote que tinha defeito, aquele custo de contratação daquela empresa, você põe todo em falha interna. Agora, quando é a sua mão de obra que faz a avaliação e depois avalia também o problema interno, você acaba misturando um pouco isso. Acaba tendo uma confusão aí nesses custos. O que é importante? A empresa criar um critério que seja sempre usado, né? Não hoje usar de um jeito, jogo em avaliação, depois, semana que vem, jogo em falha interna, que aí você começa a perder o controle da tendência que a empresa tem que ter. Qual que é o objetivo disso, gente? Primeiro aqui, dar importância para a não qualidade, ou para a qualidade como um todo, para as empresas perceberem que aquilo, né, que vale a pena investir, porque quanto mais a gente investe internamente em qualidade, menor vão ser as falhas internas e externas. Então, você mostra em dinheiro quanto estão perdendo por causa da qualidade. E você faz uma avaliação ao longo do tempo, com indicadores e tudo, para tentar fazer o quê? Com que as falhas externas cada vez diminuam mais, as falhas internas diminuam mais, e você gaste mais em avaliação e prevenção. Preferencialmente mais em prevenção do que avaliação. Mas você gasta mais com custos da boa qualidade, né, custos da qualidade, do que com custos da não qualidade. Vocês colocaram aqui, né, reinspeção, né, toda ação corretiva que você vai fazer para corrigir um defeito. Tem empresas que contam as horas que o pessoal da qualidade trabalha em ação corretiva. Encontrou um problema na fábrica. Então, vou lá pegar aqueles pessoal da qualidade, que normalmente está trabalhando com custo da qualidade, e eles vão tomar ação corretiva, implementar uma ação corretiva na fábrica. Então, quando quem faz muito na ponta do lápis, pega aquelas horas que as pessoas da qualidade estão fazendo ação corretiva e separa como falha interna, porque aquele custo foi gerado em função da falha interna. E falha externa, gente, aí foi para cliente. Então, todo o processo de assistência técnica, né? Se uma peça, um produto foi para o cliente, tem que voltar. O frete que teve que voltar, o custo daquela matéria-prima que você usou, o custo daquelas peças que você está devolvendo. Muitas vezes, principalmente montadoras, cobram multas, porque aí teve atraso, parou linha,
A montadora cobra, se ela reprova o material, cobra custos de retrabalho, de inspeção, de devolução. Tudo isso é custo externo. Garantia, né? Garantia de um produto fabricado com defeito. Ele coloca um ponto aqui que é super importante e é muito difícil, eu nunca vi empresa fazer. Vendas perdidas. Então, se fosse só, a GM aí, o exemplo lá da Renata. A GM lá teve um recall no mês, daqui 2 meses teve outro recall, depois teve outro. Quantas pessoas deixaram de comprar carro da GM porque toda hora estava ligando a televisão, estava vendo o recall da GM. E aí comprou o carro da Ford. Isso é custo de não qualidade, é custo de falha externa, né, que foi para cliente e deu algum problema. Mas como que a gente consegue medir isso? É difícil mensurar isso. Então, uma venda perdida, porque teu cliente acabou comprando do concorrente, porque ele não confia mais no seu produto, é um baita num custo para a empresa, mas é difícil a gente identificar esse custo e medir esse custo. Todo recall, multa, desgaste de imagem de empresa, é difícil medir isso. E aí, gente, aquilo lá, o ideal, vamos botar o gráfico aqui, ó. Compartilhar, peraí. Professor, tem Oi. uma curiosidade. A gente está falando mais dessa parte de produto, né? Mas, por exemplo, assim, voltando ao exemplo do carro. A fábrica faz o carro, produz o carro, e aí uma concessionária vai revender esse carro. Certo. Também tem a questão da qualidade do serviço da concessionária, né? Eu já vi muitas vezes, já aconteceu até algumas vezes com a gente, comigo, com a minha família, a gente querer muito comprar o carro de tal marca, só que quando a gente vai na concessionária, a qualidade do serviço, do atendimento é péssima. E a gente acaba desistindo disso e optando por outras marcas por conta da qualidade que foi péssima, realmente péssima, assim. A pessoa não fez questão nenhuma de dar atendimento para você, sabendo que você estava muito interessado, entendeu? Ela, falando, não sei nem, explicar isso, mas ela, se danou, tanto fez para sua vontade. E acabou perdendo um cliente, né? Então, eu tenho essa curiosidade, será que as empresas, as fábricas, elas se preocupam com isso também, ou a partir do momento que... Porque isso é o nome delas, né? Quando está revendendo, né? aí até tem... Acontece assim, né? Você joga muito no vendedor. Isso, o vendedor ele é empresa para você, né? Você foi comprar um carro, né? Aquele vendedor é a empresa. Mas assim, por exemplo, o que eu estou falando foi um exemplo que aconteceu com a gente numa certa empresa. Só que não foi uma vez, não foi um vendedor, foi gerente. Então, pelo pouco que eu percebi, isso daí é um problema da empresa, entendeu? Porque Então, não foi com uma só pessoa, foram com várias, então eu acho que é a qualidade do serviço dessa empresa, entendeu? ok, então, tá. Então eu ia comentar um outro jeito, então vamos mudar um pouquinho, depois eu volto no outro jeito que eu ia falar. Ok, você pensar, se é uma coisa comum nessa empresa aí, você vai uma vez, vai outra vez, e está muito ruim o atendimento e perdendo clientes, provavelmente você não gastou em treinamento, que é um custo de prevenção, né? Você não investiu naquelas pessoas, que é um custo de prevenção, e está tendo resultado no final com a falha de perda, que é o que ele coloca aqui como perda de cliente, né? Reduz perda de venda, que é um custo de falha externa.
qual que é o problema disso? Que muitas vezes, esse caso é meio extremo, mas acontece muito isso em empresas. O custo de perda de uma venda, como que você mensura isso? Como que uma empresa consegue? Eu estou com esse negócio aqui, eu estou aqui fazendo gestos e não estou nem vendo. Ah, não, está na tela ainda. O custo de uma falha, de uma perda de venda, é difícil você mensurar. Então, as empresas, muitas vezes, não têm esse custo. Ah, mas o custo de treinamento tem. Você pagou o treinamento, você tirou o funcionário da concessionária, botou numa sala para treinar 4 horas. Tudo isso, as empresas apontam isso. O custo de horas de treinamento é tudo apontado e facilmente apontado pela hora a hora, pelo salário a cada hora do cada funcionário, bota na sala 20 pessoas, são 20 salários mais a sala, mais quem está fazendo o treinamento, tudo isso apontado. Então, muitas empresas, né, uma visão meio fechada, meio, né, tapada, assim, vou economizar, legal, onde eu tenho custo aqui? Estou gastando muito em treinamento de vendedor. Então, vamos cortar pela metade o treinamento do vendedor. E às vezes 3 vendas de carro pagam todo o treinamento de um mês, né, daquela empresa. Então, você tem que ter esse olho de identificar custos que você não consegue medir, e só que você acaba cortando o custo que você mede, que às vezes aquele custo que você está cortando, você vai ter um prejuízo muito maior lá na frente. E aí você não pode ter uma visão tosca assim de fechar, não, eu vou reconhecer, né? A empresa está ruim, então eu vou parar de treinar meu vendedor. Que sentido faz isso? E aí, às vezes o vendedor, aí tem um outro efeito, né? Às vezes o vendedor até é treinado, mas não está motivado, não, ou sei lá, estou numa época que está vendendo carro adoidado, não está sobrando carro. Então você chega no vendedor lá que ganha por comissão e não está muito motivado, não está muito envolvido com as empresas, sei lá. Se ele não vender para você, vai vender para outro depois. Às vezes tem fila, montadora tem fila de espera. Então o cara não está muito preocupado, que o carro vai vender de qualquer jeito. Né? Dá, mas aí chega num período em que ele está vendendo pouco e qualquer venda vai fazer diferença, porque o salário dele está muito, né, voltado para comissão, daí ele começa a se preocupar mais com a venda. Então você tem que ver caso a caso, né? O que está acontecendo, se é uma forma geral, um erro de treinamento, essas coisas, mas o problema é que a perda da venda é difícil você mensurar. E os custos que vão prevenir a perda da venda é fácil você medir. Então, às vezes, você corta o custo no lugar errado. Entendeu? Entendi, sim. Tá. Daí tem esse gráfico. Esse gráfico é meio. Não é tão simples assim, né? Parece muito simples. A gente tem os custos aqui no eixo Y. Tá compartilhado, né? Às vezes eu dou uns. Tá. Às vezes dá um branco assim. Aqui a gente tem o custo e aqui um esforço de qualidade. O que é esse esforço, né? Isso é um conceito. É o quanto eu estou gastando com qualidade. Eu posso pensar que aqui no começo desse eixo, a gente tem peças com muitos defeitos, ou, né, 100% das peças com defeito. Estou nessa linha aqui, nesse canto aqui. Quase todos os meus produtos com defeitos. Ou seja, meu custo de prevenção e avaliação está quase zero. Não estou gastando nada em prevenção nem avaliação. O que acontece? Está indo tudo com defeito. A gente tem um custo alto de falha. O custo de falha é muito grande. Então, o que é o ideal? Não vou ficar com zero de prevenção e avaliação. Vou aumentar a prevenção e avaliação.
À medida que eu vou aumentando a prevenção e avaliação, o que vai acontecendo com o custo de falhas? Vai diminuindo. Agora, então eu vou gastar um monte de prevenção e avaliação, vou botar o custo aqui em cima de prevenção e avaliação. Opa, se eu colocar esse custo aqui em cima, eu não vou ter mais reclamação de cliente. Está aqui embaixo a reclamação de cliente. Só aconteceu o quê, né? A gente gastou muito com a prevenção. Estou inspecionando 100% das peças. Estou inspecionando 2 vezes as peças. Estou treinando tantos funcionários que eles ficam mais tempo em sala de aula do que na produção. Então, aumentei muito o custo de prevenção e avaliação. A gente faz o quê? A gente acaba aumentando o custo de total da qualidade. Aqui seria o mínimo, aí eu estou fazendo o quê? Um excesso de prevenção e avaliação. Ninguém faz isso? Aquilo que eu tinha comentado. Faz. Tem muita empresa que, eu quero ser uma empresa diferenciada no mercado. Né? Eu quero ser excelência em qualidade. Então, você tem algumas empresas que vão vender um produto muito mais caro do que o resto do mercado e vão encontrar, né, algum mercado para vender isso, alguém que, né, que valorize isso e vai pagar um custo muito mais alto. Porque, apesar de a gente não ter problemas em custos de falhas internas ou externas, o nosso custo de prevenção e avaliação é muito grande. Então eu vou achar sempre aqui esse ponto mínimo aqui, ó. Meu custo total o mais baixo possível. Esse é o ideal, gente? É um ponto de equilíbrio, na verdade, né? Entre o custo com a qualidade e o custo com a não qualidade, no caso, né? É um ponto de equilíbrio. Exatamente, é um ponto em que ela se estabiliza. Se eu economizar na prevenção e avaliação, né? Se eu diminuir um pouco aqui na prevenção e avaliação, você economiza 10 aqui, mas aumenta 20 o custo de falha. Opa, então não adiantou muito. Então foi o seguinte, eu vou gastar mais 20 em prevenção. Só que aí você economiza 10 em falha. Então estou gastando mais 20 e economizando 10. Estou perdendo 10. Então é um ponto de equilíbrio. Mas vamos pensar. Vamos pensar na Amazon. A Amazon resolve fazer fez todo o estudo de custo delas, né, direitinho, calculou tudo e falou: eu não preciso, né, gastar tanto em prevenção e avaliação. Tá todo mundo muito bem treinado lá. Eu não preciso gastar tanto nisso. Eu posso, se eu gastar menos, eu vou gastar, né, em prevenção e avaliação, mesmo subindo um pouco. Faz de conta que vocês estão nesse ponto aqui. Daí a Amazon pensa: eu vou gastar menos com prevenção, vai aumentar. Então ela estava aqui, ó, ela estava aqui nessa linha, vai gastar menos com prevenção, vai aumentar o custo com devolução, por exemplo, com falha interna, mas o custo geral vai diminuir. Para quem está lá no escritório fazendo a conta, perfeito, isso tá fechadinho, legal. Agora, eu sou cliente da Amazon. Hoje tudo vem direitinho. Eu vou continuar sendo cliente da Amazon se a cada 10 compras, 3 vierem erradas e eu precisar reclamar? Não. Então, às vezes, o menor custo não é o que o seu cliente quer, porque as tuas falhas externas estão muito grandes. Então, às vezes, o teu mercado, se eu ficar nesse custo mais baixo, a falha externa está muito grande e o cliente não quer isso, não é aceitável isso. Então, a empresa vai ter que gastar mais, deslocar o custo dela para chegar num nível de qualidade que não é isso aqui de devolução, é um nível mais baixo de devolução. Então, nem sempre a gente consegue ficar no custo mais baixo, porque o mercado não aceita. E aí você vai começar a perder venda. Então, a gente tem que aumentar um pouquinho aqui para conseguir reduzir
a um nível menor as devoluções para não afetar meu mercado, meus clientes. E aí, dá para melhorar? Como que aí a gente vai conseguir melhorar, né? Nesse caso, a gente saiu do ponto mínimo de custo, né? Esse ponto aqui. Eu tive que gastar mais com prevenção. Aumentamos o custo como um todo, o custo de qualidade da empresa, aumentamos para cá. Estou gastando mais do que eu poderia para garantir um volume baixo de reclamação. Como que eu posso melhorar aqui? Sem abaixar a qualidade, né? Sem aumentar o problema de falhas externas. O único jeito aqui, eu vou ter que melhorar os meus processos de prevenção e avaliação. O que é melhorar o processo de prevenção e avaliação? Eu estou gastando esse valor com prevenção e avaliação. Será que eu consigo, né, com investimentos, ou duas opções, será que eu consigo reduzir esse custo de prevenção e avaliação? Então, em vez de estar no custo aqui, nesse ponto, será que eu consigo abaixar esse custo? Fazendo o quê? Uma avaliação mais eficaz? Ou uma prevenção mais eficaz? Usar técnicas de treinamento que vão ser melhores, meus funcionários vão aprender mais, né? E eu posso gastar menos dinheiro com treinamento, mas mesmo assim não vou aumentar os custos com erros. É uma opção. Então você consegue um custo menor. Na verdade, eu misturei duas coisas que eu ia falar. Você pode melhorar a eficácia da sua prevenção e avaliação. Na verdade, as coisas são misturadas. Você melhora a eficácia da sua prevenção e avaliação, de tal forma que você consegue gastar menos. No fundo, você vai fazer o quê? Mudar um pouquinho essa curvatura aqui, ó. Eu vou melhorar meu processo de prevenção e avaliação, que eu vou baixar essa inclinação dele do ponto que está para cá. Aí é o único jeito de abaixar o custo, porque você não pode simplesmente reduzir, né, o seu esforço com avaliação e prevenção, porque aí começa a ter aumento de reclamação de cliente. Aquele caso que eu estava comentando da Whirlpool, que eu achei um absurdo, gente, era muita lavadora, e a quantidade de 5% de lavadora eles pegam, depois de tudo pronto, depois de elas estarem embaladas no estoque, eles vão lá, tiram do estoque de produto acabado e levam para fazer a inspeção. Qual a estratégia lá da Whirlpool, né, do Brastemp nisso? Ela quer falar o seguinte, ela vai ter um custo mais alto, ela não está preocupada no menor custo. Ela vai ter um custo mais alto, mas ela está querendo o quê? Uma percepção no cliente que as falhas são menores, e aí, apesar do custo mais alto, como o cliente sabe que a falha deles é menor, que a qualidade é maior, o cliente vai pagar um preço mais alto, e eles estão contando o quê? Que o aumento do custo total deles, em função da prevenção e avaliação, o cliente vai cobrir isso. E aí eles vão conseguir cobrar mais caro e ganhar mais dinheiro, apesar de gastar mais com avaliação e prevenção. Certo, pessoal? Certo. Outra estratégia diferente. Eu tenho uma empresa que eu quero ganhar no custo, né? Quero ganhar no custo. Então, eu vou gastar
É complicado. Eu vou gastar o menos possível, mas aí vai ter muita falha externa, né? Só se for um tipo de venda que o cara não vai aceitar a reclamação. Então, então comprou, a garantia sou eu. Não vou ter falha externa. Então, mas aí você começa a mudar, né? Porque teu atendimento vai ser muito ruim e aí você não fideliza cliente e tudo mais. Esse é o complicado. Ah, de experiência que eu. Primeiro só. Alguma pergunta antes, gente? Não, certo. Vou botar aqui. De experiência que eu tive, gente, com esse tipo de trabalho de gestão de qualidade. Alguns custos são muito fáceis de mensurar. Então, por exemplo, a empresa ela tinha um sistema de calibração de instrumentos. Então, é uma conta, é muito fácil. Calibração de instrumentos, a empresa contratava um terceiro para fazer. Então, o que pagava para essa empresa, paguei 5 mil naquele mês para aquela empresa, 5 mil está no custo, está fechado, é certinho. O custo do laboratório. Laboratório é só de avaliação no laboratório. Então, todos os insumos que são feitos para aquele laboratório, né? Lixa, água, mão de obra, todos os insumos e salários é avaliação. É fácil colocar isso. Agora, nem todos os custos são simples assim. O Vinícius lembrou bem um lá. Se eu estou com pessoal inspecionando peças que deram problema na fábrica, aquilo é avaliação ou é falha interna? Começa a misturar. Custos de retrabalho, às vezes. E aí, o que eu queria comentar, a parte japonesa. Então, você pega os estudos lá do década de 90, assim, fala assim, é muito feito entre o americano e japonês. Daí eles falam o seguinte, custos da não qualidade nos Estados Unidos é da ordem de 20%, né? Tem empresa com um pouco menos, tem empresa com um pouco mais. Custos da não qualidade no Japão é da ordem de 2,5%, 5%. 5% já das piores do Japão. É abaixo de 5%. É menos de 4 vezes. Porque muitos dos custos de falha interna não aparecem. As empresas acabam escondem, né? Imagina você trabalha numa empresa na produção, daí algum produto lá tem alguma falha e você vai ter que pegar esse produto e fazer um retrabalho. Nem todo mundo sai contando, né? Adora isso, sai contando para todo mundo: olha, eu fiz uma coisa errada aqui e agora eu vou gastar dinheiro para retrabalhar. Principalmente se tiver estoque, se a fábrica tiver estoque. Então, você tem que entregar lá 100 peças naquele dia. Só que você produziu 200 e 50 deram problema. Então, você não vai contar para o dono da empresa, vai contar para todo mundo que aquelas 50 peças deram problema e vai retrabalhar aquelas peças, ninguém vai ficar sabendo. Por que não vai ficar sabendo? Porque o cliente, no final, queria 100 peças só que você fez 200 e 150 tão boas. Então, tá ótimo. Você continua entregando, e os custos de não qualidade acabam ficando escondidos. O pessoal faz muito uma figura de imagem de um iceberg, que né, aquela parte para fora da água do iceberg, né, acima do nível da água, é os problemas visíveis. Aí falam que 90% do volume do iceberg está debaixo da água, que são os problemas invisíveis, que a gente não vê numa fábrica. É retrabalho, é movimentação errada, o material foi para um lugar, não era para ir para lá, pega que o material leva para outro, isso é custo. Só que isso não aparece. O que os japoneses fizeram de muito diferente que conseguiram mudar a filosofia de produção, né? A gente tem lá
Estados Unidos, né, o pessoal o Ford, né, aquele negócio de produção seriada, seguinha, e no Japão criaram, né, o Lean, né, a metodologia enxuta. Vocês já estudaram isso em alguma matéria, gente? Ainda não. Tá. Ah, resumindo, né, vocês vão estudar isso ainda, mas o que os japoneses fizeram de forte? Para o estoque. Acaba com o estoque. Então é muito comum que produção nós ocidentais vai produzindo, vai botando de lado, vai enchendo, vai enchendo. Quanto melhor, maior. Né? Quanto mais produção, melhor. Eu trabalho numa empresa, o gerente lá de fabricação quer produzir, vai. Ah, hoje eu fiz tantas toneladas. A meta lá é 500 toneladas por dia de aço. Aí se um dia faz 440, o que está acontecendo? Tem que ser 500, tem que ser 500. Muitas vezes, esses produtos que estão produzindo vão ficar no estoque, porque não tem pedido para 500 toneladas, tem pedido para 400. Então, não, mas a gente tem uma cultura ocidental muito de tem que fazer. Minha meta é fazer 500, vou fazer 500. No Japão aconteceu muito, depois da Segunda Guerra Mundial, e aquilo eu contei um pouco disso, né, com aqueles gurus da qualidade indo para o Japão, e lá eles encontraram, né, uma cultura muito focada, né, no coisas sistemáticas, a respeito de regras, e deu muito certo, né, aquela cultura de qualidade com a cultura japonesa. Pensa no Japão depois da Segunda Guerra Mundial. Não tinha matéria-prima sobrando, não tinha insumo, estava, né, país destruído. Então eles começaram a fazer uma indústria com muitos poucos recursos, muito poucos recursos. Não dá para ficar fazendo estoque à vontade se não tinha necessidade, não tinha material suficiente para ficar fazendo à toa. Então, um resumo geral, acabaram com o estoque. O que é isso? Se eu tenho que produzir, se eu tenho um pedido de 20 carros, continuar o exemplo de carro, mas isso vale para toda a indústria. Mas cresceu muito pela Toyota. A Toyota foi a grande motivadora e incentivadora dessa filosofia que hoje cresceu para vários segmentos e vários países. Se tem que fazer 20 carros, ele vai fazer o quê? Ele vai comprar 20 conjuntos de bancos. Eu tenho que entregar 20 carros hoje, minha linha de montagem vai correr aqui, dura 2 horas para produzir o carro, eu preciso de 20 carros hoje. Desculpa, 20 conjuntos de banco hoje. 20 conjuntos de pneus hoje. 20 suspensões de carro. 20 latarias de carro. Não, vou comprar 50 bancos, mas não vai comprar 50 bancos para quê? Se eu preciso de 20. Então, basicamente, eles entraram muito forte nessa redução de estoque, até porque não tinham materiais disponíveis. E o que aconteceu com a redução de estoque? Você está produzindo uma peça, dá um problema, está produzindo um carro, ou uma fábrica, uma peça, dá um problema, o que vai acontecer? Não vai entregar. Você não vai conseguir entregar, porque você não tem outro para colocar no lugar. Então, a filosofia é o seguinte: eu escondo estoque porque estoque é dinheiro. Né? Se eu comprei mais banco para fazer carro do que eu vou fazer carro, eu paguei esses bancos, o dinheiro está parado lá. Se tem um monte de peça no meio da fábrica, né, fazendo estoques, então você tem um banco, uma prensa estampando peça, faz um montão lá. Fica tudo no chão, daí a outra prensa faz um montão e vai deixando lá de estoque. Eles acabaram com esse estoque, não tem mais nem espaço entre uma peça, uma máquina e outra para ter estoque. Um faz entrega para o outro, faz uma peça entrega para o outro, faz uma peça entrega para o outro. Se uma peça dá problema, para a linha. Não tem como continuar. E aí eles criaram um sistema seguinte: na hora que encontrou um problema, para a linha e para mesmo. O objetivo é parar. Eles fazem isso para parar a linha. Porque se parou a linha, todo mundo fica sabendo na empresa. E daí vão lá resolver.
E aí eles têm um negócio chamado Gemba, né? Deu um problema na fábrica, todo mundo vai lá e vai resolver aquele problema. E aí não fica acumulando defeitos, não fica produzindo peça que vai dar defeito depois. E resolve o problema, a filosofia é essa. Não tem problema, resolve o problema. Quer dizer, apareceu o problema, resolve esse problema. E a gente aqui fica, né, fazendo peça, tá com ruim, tira lá, faz outra, faz outra, faz outra. E essa metodologia deles evita, primeiro, que os problemas sejam escondidos, a ideia do iceberg, né? Evita que os problemas sejam escondidos, evita que os problemas fiquem repetitivos, acontece hoje, depois acontece amanhã, depois acontece de novo, e acontece de novo, vai retrabalhar, porque não tem estoque. Dá um problema, tem que resolver, senão para a fábrica. Na Toyota, a gente às vezes ouve, né, a história, a Volkswagen mesmo, eu contei o caso do banco, lá da Kuiper, que era a empresa que fazia banco, e aí a Volkswagen entrou em conflito porque não pagava o que eles achavam que era importante. A empresa parou de fornecer o banco. O que a Volkswagen fez? Vai produzindo carro sem banco, vai produzindo carro sem banco. E continua produzindo. Daqui a pouco tinha um pátio inteiro cheio de carro sem banco. Serve para quê? Não vende esse carro. A Toyota tem uma metodologia que é o seguinte: qualquer carro que dá problema para a linha, não. Também eles não são tão rígidos assim. Então tem uma área lá de carros com problemas. Mas aquela área é da ordem assim de 20 carros. Então você pega uma fábrica atual no Brasil, tem uma área pequena lá, cabe 20 carros. Aquele região lá é a área onde coloca carro, e aí por isso aí vem a filosofia japonesa de seguir as regras. Aquelas 20 vagas são as 20 vagas de carros com problemas. Então está produzindo, deu um problema, tentou resolver, não deu, bota lá no cantinho, daqui a pouco resolve outro. Deu 20 e teve o 21º carro com problema. O que eles fazem com o 21º carro? Não tem lugar para colocar, porque o lugar para colocar carro com problema é aquele, está marcado lá. Ah, vou colocar lá atrás do pátio, vou colocar em outro lugar. Não vai. Que carro que tem problema tem que ficar naquela vaga. Cabe 20 carros. Já tem 20 carros, então parou. O lugar de colocar é lá, não tem onde colocar esse carro para a linha de produção. Ah, mas isso vai atrapalhar a entrega. A ideia dele é o seguinte: não, se acontecer isso, a gente vai resolver os problemas. E a gente vai resolver os problemas e para de produzir peça que vai ter retrabalho, vai ter custos a não qualidade depois. Com isso, eles chegam a um nível de qualidade, de custos de qualidade, muito inferiores do que um processo normal de fabricação, que a gente vai produzindo e vai acumulando defeito depois, vai deixando para lá os defeitos e vai gastando depois para corrigir, achando que o que importa é a produção. Aquilo que eu falei lá do gerente, lá onde eu trabalho. Acho que o que importa é produzir, só que você produz e fica parado. E esse negócio a gente acredita, assim, a gente acha, não vai dar certo, né? Ah, não vai dar certo isso aí no Japão, porque vai para a linha. Mas os problemas são resolvidos. Dessa forma, os problemas são resolvidos. Aquele negócio dos fornecedores é assim mesmo. Se eles precisam de 50 peças hoje, eles compram 50 peças. Ah, mas amanhã eu vou precisar de 50 peças também. Então posso trazer 100 hoje? Não. Amanhã eu trago mais 50. Porque se eu trouxer 100 hoje, eu vou ter que pagar essas 100 peças. E vou deixar um estoque parado lá. Então isso, gente, é o chamado da mentalidade enxuta, ou Lean, L-E-A-N, que é a metodologia que foi criada no Japão, foi criada na Toyota, na verdade, foi criada na Toyota, e aí criou um negócio que foi, né, disseminado aí para outros segmentos. E hoje com certeza, sim,
é considerado a melhor metodologia a melhor filosofia de gestão de linha de produção. A grande vantagem deles com relação à gestão da qualidade, ao custo da qualidade, é redução de falha externa e redução de falha interna, aquilo que a gente estava falando, que era o ideal, né? Eu gasto em prevenção, eu gasto em avaliação e não gasto com falha. Vou lembrando dos exemplos, eu vou falando para vocês. Lembrei de um exemplo, eu trabalhava numa empresa que fornecia para a Honda, lá em Manaus, fazia moto. Daí a Honda, uma época, falou: olha, vocês se preparam que daqui a 2 anos, eu acho que era mais, não era 2 anos, mas era mais de um ano. Daqui 1 ano e meio a gente vai produzir tantos milhões de motos no ano. Era a meta deles. Mas eles falaram isso pra gente mais de um ano, acho que era 1 ano e meio antes. Para quê? Porque eles queriam que você se preparasse 1 ano e meio antes. E a gente, imagina, né? Vou preparar 1 ano e meio, eu vou me preparar para lá, não sei o quê, coisa absurda. Absurdo pra gente, né? Da gente conversando com o pessoal da Honda, né? A linha de montagem deles, eles iam criar uma linha nova. Eles tinham funcionários contratados 1 ano antes. Mas a linha só vai ter daqui 1 ano. Então, o operador só vai ficar bom depois de 1 ano de operação. Então, a gente já contrata ele 1 ano antes, para ele ir treinando nas outras linhas, ele ficar bom durante esse ano. Quando começa a nova linha de produção, eu tenho uma linha, né, um monte de gente perfeitamente com o mesmo ritmo, com o mesmo nível de qualidade das outras linhas de produção. Isso são as coisas que às vezes é difícil a gente imaginar isso, né? Vou contratar um tempão antes para a pessoa ficar parada esperando. Parada não, né? Custos de prevenção. Então, todo esse custo que eles têm, vou pagar 1 ano de salário antes e ficar treinando essa pessoa, é um custo de prevenção. Eu vou gastar muito em prevenção para evitar as falhas internas e falhas externas depois. Porque eles não podem parar, porque se parar, se tiver problema de qualidade, acaba parando a linha e afeta o resultado deles, na verdade. Na Honda, só para acabar e depois dar um espaço para vocês perguntarem, tinha ido lá falar com o pessoal da qualidade deles, e aí tinha umas motos, várias motos lá de modelos diferentes num terreninho, assim, uma rua externa à fábrica. E aí demarcado, assim, uma área, e o pessoal colocando algumas motos lá. Não eram várias motos iguais, não era moto de gente que estava trabalhando, porque não podia entrar lá naquela área, não podia entrar com carro, com moto ou veículo. E aí, o que é isso aqui? Ah, essa aqui é a área de motos com defeitos. Então era uma área, já tem uns 30, 40 metros, toda moto com defeito tinha que ser colocada lá. Mas por que aqui no tempo, né? Por que né? Se tem área lá dentro, por que vocês deixam a moto aqui na chuva, aqui nesse espaço aqui? Não, porque tá vendo aquela janela lá? É do diretor da planta. Então eles colocam as motos debaixo da janela do diretor da fábrica. Porque daí ele olha da janela, vê quantas motos e qual nível de problema a empresa tem. Então, é uma filosofia de mostrar os defeitos, mostrar os problemas. Para a linha, mostra o problema. Né? Bota a moto na janela do diretor da fábrica, está mostrando os problemas. Isso muda, né, os níveis de custos de qualidade de uma empresa. Mas não é fácil fazer. Pergunta, gente. Comentários, dúvidas? Esse método deles de contratar os funcionários 1 ano antes para se planejar deu certo?
Então, se eu falar para vocês, na época, Ló, isso aí foi em 2012, 2010, mais ou menos. 2010. Daí veio uma crise. Começou, Renato, a vir uma crise forte e na época eles iam fazer 2 milhões de motos no ano. Hoje já fazem, foi 2010, acho que 2008 que foi a crise. Então não foi 2010 não. Foi um pouquinho antes, 2008 que teve uma crise forte. Não tanto que teve esse ano, mas aquela crise foi mais longa. Hoje eles estão falando em 1,5 milhão de motos. Quer dizer, a gente não chegou, depois daquela crise, a gente não chegou no nível que eles estavam pensando há 13 anos atrás. Então, acabou não dando certo porque o mercado caiu muito. Sinto atacada. O mercado despencou, daí não acabou sobrando. Mas o que eu sei que eles fizeram? Não sei se são todos, lógico. Mas eles usaram muitos daquelas pessoas que iam trabalhar na linha de montagem em outras atividades lá. Então, lá em Manaus, a Honda faz muita coisa interna. Ela faz muitas peças internas e não compra de outros. Ela faz internamente, até porque quando eles foram para Manaus, não tinha muitos fornecedores lá. Então, eu sei que algumas peças que eles compravam, eles acabaram deixando de comprar dos fornecedores deles e passando a produzir internamente, até para usar essa mão de obra que eles tinham contratado. Entendeu? Então, algumas peças eles internaram as peças, passaram a produzir internamente lá. Eles têm até fundição de peça, você vai numa hora lá, tem uma metalúrgica lá, pessoal lá com liga de alumínio, produzindo, fundindo a liga, que nem você não encontra isso em nenhuma montadora. Mas as montadoras em geral só montam as peças, né? Mas como é em Manaus e aí não tinham muitos fornecedores, acabaram fazendo muitas coisas internamente. E daí eles aumentaram algumas partes dessas internas, mas com certeza, né? Houve demissão no final porque não vingou o mercado que eles esperavam. Mas eles dominam, né? Disparado aí o mercado. É que o mercado realmente nunca mais voltou a 2008. Entenderam, gente, as diferenças dos conceitos de custo, qualidade, não qualidade? Sim, Ficou claro? assim, Importante é entender professor. esses conceitos, né? É aquilo que eu falei, nem sempre sabe exatamente onde, já tem algumas linhas lá meio não tão claras assim, mas é importante medir o custo da qualidade porque você toma algumas decisões que você não tomaria se você não soubesse, se você não mostrar esse custo da qualidade para normalmente os diretores de empresas assim não têm noção do valor. Então, quem trabalha em qualidade, se conseguir medir isso e mostrar, né, mostrar esse custo, é muito importante para quem trabalha em qualidade, porque você consegue até mostrar que você tem que valorizar o departamento da qualidade, aumentar o departamento, aumentar a prevenção, que gastar com a qualidade em prevenção e avaliação, mais em prevenção, você diminui o custo da empresa. Esse é o X aí da questão. Só isso, gente. Como está a prova, pessoal? Professor, eu ainda não fiz a sua prova. Durante a semana eu trabalho muito puxado. Vou fazer Tem final final... de semana. Pelo menos você vai ter um final de semana divertido. Pois é, já estava dando uma olhada aqui. Professor, eu já fiz a prova. Eu não achei difícil, mas tá bem trabalhosa. Tipo, são É, 4 não, questões que dá bastante trabalho. não é difícil mesmo, mas é.
só, né, trabalhosa. E é conceitual, né? Não é, Sim. não, não é decoreba, não sei, até porque você, né, é mais. Gente, pensa fazer uma prova, né, que vocês vão fazer, né, vão levar aí 4 dias, 3 dias disponível, todo mundo, né, em casa. Não é prova de pergunta, né? Ah, o que é isso, aquilo? Porque senão também você olha na internet. Dá para olhar na internet? Dá, mas você está fazendo alguma coisa. Por mais que você pesquise, você tem uma vantagem que você fez alguma vez, né? Você entendeu um pouco aqueles conceitos. Então você está aprendendo, isso que é importante. Que eu não sei agora a prova. Só um pouquinho. Tá.